Várias tragédias com aviões já ocorreram desde quando Santos Dumont inventou o primeiro avião. Mas o que você não imagina é que algum desses acidentes aéreos teve proporções infelizmente gigantescas, com inúmeras vítimas fatais. Quer saber quais foram os maiores acidentes aéreos da história? Então fica comigo até o final. Quinto, voo 163 da Saudia Airlines. No dia 19 de agosto de 1980, aconteceu um dos acidentes aéreos mais fatais da história da aviação e, ao mesmo tempo, um dos mais estranhos. O voo 163 da Saudia Airlines partiu de Karachi, no Paquistão, para a cidade de Jeddah, na Arábia Saudita, fazendo uma escala na capital da Arábia Saudita, Riad. O primeiro trecho da viagem foi tudo tranquilo e normal, como uma viagem qualquer de avião. O voo 163 fez a escala em Riad e, após a parada intermediária, 287 passageiros e 14 tripulantes embarcaram na aeronave rumo ao destino final, Jeddah. A maioria dos tripulantes e dos passageiros eram sauditas, mas ainda estavam no voo cerca de 85 passageiros paquistãos e 32 iranianos. Às 21 horas e 8 minutos, o voo 163 decolou de Riad, mas não demorou muito para as coisas começarem a dar errado. 7 minutos após a decolagem, um dos 2 alarmes de incêndio no compartimento de cargas do avião disparou, mas uma sucessão de erros a partir daí começou. O comandante achou que apenas a ativação de um alarme de fumaça não era algo suficiente para desviar o voo. Poucos minutos depois, outro alarme do compartimento de cargas tocou. E só depois desse segundo alarme, o comandante resolveu dar meia volta e voltar para o aeroporto de Riad. Mas aí, você deve estar se perguntando, hora que o primeiro alarme de fumaça tocou, o avião não deveria já ter dado meia volta? Pois é, mas o engenheiro de voo e o comandante ficaram pouco mais de 1 minuto decidindo se o alarme que tocou era realmente fumaça, que ele havia detectado. Sim, os caras ficaram em dúvida se um alarme de incêndio dentro de uma aeronave estava correto e ficaram discutindo se poderia ou não haver fumaça. Tem coisas que não dá para entender. Após mais alguns minutos, o engenheiro de voo chegou à conclusão que realmente havia fogo no compartimento de cargas do avião. O copiloto então solicitou aos controladores de voo do aeroporto de Riad a volta do voo 163 por motivos de fogo no avião. Já havia se passado 5 minutos e meio depois que a fumaça tinha sido detectada pelo primeiro alarme de incêndio. Nessa hora, uma comissária de voo veio desesperada falar com o comandante, que tinha fogo na cabine. O fogo já estava chegando nos assentos de trás do avião. O pânico começou a tomar conta do voo. Os passageiros de trás do avião estavam tentando chegar para a frente da aeronave, para fugir do calor e da fumaça. Próximo de fazer o pouso, uma comissária de voo novamente veio à cabine do comandante perguntar se podia preparar os passageiros para uma rápida evacuação para quando o avião fizesse o pouso. Mas o comandante falou que não era preciso. Algumas pessoas que estavam próximas ao aeroporto afirmaram ter visto a aeronave com fumaça na parte de trás do avião. Finalmente o avião chegou ao aeroporto de Riad e pousou, como se estivesse uma viagem tranquila. Mas como os motores ainda estavam funcionando, os bombeiros tiveram dificuldades para chegar perto do avião. E quando chegaram, infelizmente já era tarde. O fogo começou a sair pela fuselagem e pelas janelas traseiras do avião. Nessa hora, o corpo de bombeiros começou a jogar toda a espuma que tinha para tentar apagar o incêndio. Infelizmente, devido a uma sucessão de erros da tripulação da aeronave, mesmo o avião pousando, ninguém sobreviveu ao acidente. Todas as 301 pessoas a bordo, incluindo a tripulação, morreram queimadas no avião. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo apenas desse acidente aéreo, explicando todos os detalhes e todos os erros que fizeram desse acidente um dos piores da história. É só deixar aí nos comentários. Quarto, voo 981 da Turkish Airlines. O voo Turkish Airlines 981, também conhecido como desastre aéreo de Ermenonville, era uma linha aérea da empresa turca Turkish Airlines, que ligava o aeroporto internacional Atatürk, em Istambul, na Turquia,
ao aeroporto de Heathrow, em Londres, na Inglaterra, fazendo escala no aeroporto de Orly, na França. No dia 3 de março de 1974, a aeronave fez uma escala no aeroporto francês e decolou rumo ao seu destino final na Inglaterra. Mas infelizmente, o avião não conseguiu nem sequer sair do território francês. Após decolar, o avião caiu na floresta de Hermenonville, próximo a Paris. Entre os passageiros estavam modelos, jogadores de rugby, além de um grupo de banqueiros japoneses. 335 passageiros e 11 tripulantes acabaram perdendo suas vidas. O acidente aéreo foi ocasionado devido a um mau fechamento de uma porta no compartimento de carga da aeronave, sendo considerado o pior desastre aéreo de todos os tempos em solo francês. Terceiro, acidente aéreo em Chartres d'Adry. No dia 12 de novembro de 1996, o Boeing 747-168B, que era operado pela empresa Saudi Airlines, faria um voo convencional partindo do aeroporto internacional Indira Gandhi, em Nova Delhi, na Índia, em direção a Dhahran, na Arábia Saudita. O voo tinha 312 pessoas a bordo, 289 passageiros e 23 tripulantes. Ele se chocou no ar com uma outra aeronave, o KZA-1907, da Kazakhstan Airlines, um avião militar adaptado para voos civis. A aeronave levava 27 passageiros e mais 10 tripulantes. O KZA-1907 era um avião fretado e levava comerciantes russos para fazer compras na Índia. Um erro de altitude do KZA-1907 fez com que ele se chocasse contra o Boeing 747-168B. Devido à violência do impacto, não houve nenhum sobrevivente em nenhum dos aviões. Todas as 349 pessoas a bordo das duas aeronaves perderam as suas vidas. Antes da gente continuar, se você está gostando desse conteúdo, foi feito um vídeo aqui no canal sobre os maiores naufrágios da história. Eu vou deixar aqui no card e na descrição. Ah, e claro, não se esqueça de deixar o joinha e compartilhar com os amigos. Segundo, voo 123 da Japan Airlines. No dia 12 de agosto de 1985, um Boeing 747-SR da Japan Airlines decolou de Tóquio para um voo de rotina até Osaka, no Japão. Mas o avião sofreu uma descompressão repentina após 15 minutos de voo e perdeu completamente o controle. No desespero, os pilotos tentaram ainda estabilizar o avião, mas sem sucesso. A aeronave ficou oscilando para cima e para baixo, até se chocar contra o monte Takamagahara, a cerca de 100 km de Tóquio. 7 anos antes da tragédia, a aeronave teve sua cauda danificada e os reparos feitos não estavam de acordo com os métodos aprovados da Boeing. Segundo especialistas, após tantos voos feitos com um reparo que não dava garantia 100%, uma hora iria acontecer o pior. O avião estava com 524 pessoas a bordo, incluindo os tripulantes. De todas as pessoas a bordo, 4 milagrosamente conseguiram sobreviver. As outras 520 acabaram perdendo suas vidas. Porém, mais pessoas poderiam ter sido salvas se não fosse a demora da equipe de resgate, que só foi chegar ao local do acidente 10 horas depois do ocorrido. Primeiro, acidente de Tenerife. Dia 27 de março de 1977, o aeroporto de Los Rodeios, em Tenerife, nas Ilhas Canárias, tornava-se conhecido como o lugar do acidente aéreo com o maior número de vítimas da história. Após um atentado à bomba no aeroporto de Las Palmas, em Gran Canária, nas Ilhas Canárias, foi solicitado com que a maioria dos voos fossem para a ilha vizinha de Tenerife, no aeroporto de Los Rodeios. O aeroporto era bem menor, contando com apenas uma pista e uma faixa lateral para aterrissar, e não estava acostumado em receber tantos voos como nesse dia. Como se não bastasse, a região ainda era conhecida pelos densos nevoeiros. 2 aeronaves que estavam aguardando a torre de controle para decolar foram liberadas. O jumbo holandês KLM e o voo PAA 1736, da extinta companhia aérea americana Pan Am. O piloto da aeronave holandesa disse à torre de controle do aeroporto que sairia primeiro. O problema é que houve uma falha de comunicação entre o controlador de voo e o piloto do Boeing holandês. Quando o piloto da aeronave começou a acelerar,
o avião norte-americano ainda estava na pista, mas devido à espessa camada de neblina, o comandante holandês só conseguiu avistar o avião americano quando estava a cerca de 100 metros dele. Já era tarde demais. O avião holandês tentou ainda levantar o avião para passar por cima do americano, mas não teve êxito. O avião chocou suas turbinas e o trem de pouso com o teto do avião norte-americano e explodiu no chão. Todas as 248 pessoas a bordo, incluindo os tripulantes do Boeing holandês, morreram. O avião norte-americano também explodiria logo em seguida, porém 61 pessoas das 396 a bordo conseguiram pular da aeronave e escapar com vida por meio de buracos que abriram na fuselagem devido ao impacto. No total, 583 pessoas acabaram perdendo suas vidas nesse que foi o maior acidente aéreo da história. E aí, gostou de saber mais sobre os maiores acidentes aéreos da história? Então comenta aí pra gente saber o que você achou. E se gostou do vídeo, deixa o joinha, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Até o próximo vídeo. Abraço!